boa noite. Foi apresentado hoje em Barueri o programa Cidades Sustentáveis. O encontro prevê a participação da comunidade no desenvolvimento do projeto e nas decisões do poder público municipal. A Prefeitura de Barueri realizou um encontro com a sociedade civil, onde assumiu o compromisso de fazer parte do programa Cidades Sustentáveis. A iniciativa está sendo realizada em diversas cidades do Brasil, para promover o desenvolvimento sustentável em diversas áreas, como social, econômica e ambiental. Na reunião que aconteceu em Barueri, foi apresentado um vídeo que explica o que é o programa Cidades Sustentáveis. O programa Cidades Sustentáveis, ele foi construído para sensibilizar, mobilizar tanto a sociedade como o poder público para que as nossas cidades tenham um desenvolvimento sustentável. O que significa isso? Um desenvolvimento que propicie qualidade de vida para a população, toda ela, não apenas para alguns, e que esta qualidade de vida seja crescente ao longo do tempo. 220 cidades brasileiras já aderiram ao programa, sendo que 20 são capitais. Barueri foi a primeira cidade da região a aderir ao programa. E o secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Aparecido Pires de Castro, explica como as empresas podem ajudar. Dando sugestões, até porque a administração está aberta para sugestões, isso em todos os setores, transporte, educação, saúde, enfim. E num segundo momento também inserindo esse conceito dentro da própria administração da empresa, ou seja, nos seus devidos setores. Compras, vendas, logística de um modo geral, porque os conceitos eles estão embutidos em todos os setores. O programa é fundamental para ajudar a Prefeitura a cumprir o plano de metas do governo. Ainda não temos as metas definidas, porque as secretarias elas estão levantando os seus indicadores, né? Todas as secretarias estão trabalhando, nós estamos centralizando isso na Secretaria de Meio Ambiente. Daqui a pouco nós vamos informar esses indicadores para o programa, né? O programa que vai gerenciar isso. E na sequência nós vamos estabelecer as metas, né? Essas metas elas estão dentro do próprio plano de governo. O Cartão Nacional de Saúde, conhecido como Cartão SUS, está sendo emitido desde o dia 1º de abril somente no Ganha-Tempo Municipal de Barueri, no setor azul. O documento agiliza a marcação de consultas e exames, o acesso a medicamentos e o acompanhamento dos pacientes pelos serviços públicos de saúde, inclusive para os usuários de planos particulares, atendidos nas emergências. Para emitir o cartão, basta levar os originais do RG e comprovante de residência das 7 da manhã às 7 da noite. Mais informações pelo telefone 4199-1333. E a previsão do tempo para quarta-feira é de sol, com algumas nuvens no céu. A noite promete ser típica de outono e a temperatura deve cair. Não deve chover, máxima de 26 graus, mínima de 13 graus. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei onde, desde o último dia 5, os pais ou responsáveis são obrigados a matricular as crianças na escola a partir de 4 anos e garantir a permanência até os 17 anos. De acordo com a determinação, a educação passa a ser obrigatória desde a pré-escola até o ensino médio. Anteriormente, o ensino fundamental era a única fase escolar obrigatória. Os estados terão até 2016 para garantir a inclusão dessas crianças na escola pública. Ontem você viu aqui no Boletim TJ Alfa a primeira parte de uma série feita pelo UOL sobre os 50 anos da bitomania. E hoje você acompanha o segundo capítulo. Influência total. Os meninos com tantos cabelos, a maneira de vestir. Eu, no meu caso, eu imitava as meninas londrinas, né? Que a gente passava ferro na tábua de passar para ficar bem lisinho. Era uma influência total. Quando eu ficava internado nas escolas na Inglaterra,
Também eu fiquei meio isolado do mundo lá fora, mas a gente tinha os rádios pirata que a gente sintonizava de noite, então ali foi meu aprendizado, foi ali que eu comecei a gostar de Beatles ouvindo rádio. De 63 a 68 eu só ouvi Beatles. Beatles e coisas parecidas com Beatles. Então, deve ter, na forma de a gente tocar, na forma de a gente ver, deve ter sempre uma coisinha que lembra. Se a pessoa pegar, sempre vai achar. Eu tive um começo de carreira em que eu cantava mais seresta. Depois eu comecei a gravar outros tipos de música e aí me veio Beatles. Mas eu não prestava muita atenção nas músicas rock, no rock. Não prestava atenção. Depois veio as músicas românticas, aí eu comecei a prestar atenção e a gostar. E aquilo foi o canto de uma geração, e aquela loucura, eu montei uma banda, isso e aquilo, era baterista, adorava o Ringo Starr. Meu primeiro disco que eu gravei na CBS, meu primeiro LP, em 70, e se você pegar já tinha umas músicas que a gente tirava as melodias, tinha alguma coisa de Beatles, tinha uns riffs que a gente pegava. Eu sempre peguei, e as pessoas nunca falaram nada, espero que os autores também não tomem conhecimento e não falem. Mas Beatles sempre teve uma importância muito grande, né? Na minha vida musical teve muito grande, até hoje tem. A gente pegava as músicas dos Beatles, não chegava a adulterar, mas a gente fazia sempre um arranjo mais para a América do Sul, mais para o Brasil. Um presidente da CBS, que o cara era um crânio, chamado Evandro Ribeiro, sempre falava para a gente, olha, copia o menos que vocês puderem. Não copiem demais os originais, porque se tiverem que escolher a música gravada por vocês e a música gravada pelos Beatles, é lógico que os Beatles vão vender e vocês vão ficar na rabeira. Eu fiz 7 versões de música dos Beatles. E a primeira versão que eu fiz na minha vida, a primeira música que eu fiz profissionalmente, assim, foi uma versão dos Beatles. Praticamente quem me lançou chamava-se Brazilian Beatles. E os Brazilian Beatles ensaiavam os discos que meu pai trazia. A gente copiava em fita de rolo, eu ensaiava junto com eles e assim eu comecei. Para mim, sabe, não existiria nada que existe hoje sem os Beatles. Eu ainda não vi nada que você dissesse, isso aqui não tem uma influência dos Beatles, ou essa postura de palco foge à coisa que os Beatles fizeram, ou esse tipo de gravação foge totalmente ao que os Beatles conceberam, ou esse tipo de distorção não já estava embrionário na obra dos Beatles. Eu acho que ainda não houve o rompimento da música contemporânea com os Beatles. Eu acho que eles ainda estão presentes totalmente na música contemporânea. I love you, 'cause you tell me things I want to know. And it's true that it really only goes to show that I know that I should never be blue. Todas as minhas músicas sofrem alguma influência melódica ou até mesmo de mudanças de acorde, né? Assim, tem certas coisas do vocabulário dos Beatles que ficaram comigo desde sempre e que está sempre ali no ouvido quando eu estou tentando compor uma música. É uma coisa muito forte, porque tudo que eu tenho emocionalmente na minha vida, ou mesmo materialmente, eu devo à música. E o que eu fiz de música antes, de forma amadorista, como jazz, blues, não tem muita expressão. Depois dos Beatles, tio Rony virou Rony Von. Eu sempre gostei de tocar e sempre de compor essas coisas e sempre gostei de fazer as coisas buscando em cima dos Beatles, do McCartney, do John Lennon, até mesmo do George. Quando eu ouvi a Love Me Do e Please Please Me, por exemplo, que é a coisa mais emblemática da nossa conversa aqui, eu já tinha, pelos Beatles, uma ligação de afetividade fora de propósito. Eles já, de certa forma, delinearam o meu sonho de ser um músico e tentar fazer
pouquinho do que eles haviam feito. Quando eu vi aquilo, o impacto foi tão grande. E aí decidi, olha, eu vou ser músico, vou ser músico. E meus pais tentavam me convencer, não, mas músico, tudo bem, mas esses caras, isso não é música, isso não é música, isso é barulho, né? Imagina, Beatles, barulho, assim, quer dizer, como o mundo mudou, né? Se você se imaginar naquela época ouvindo esse repertório, isso era muito selvagem, muito louco, né? Devia ser assim, inconcebível. É inconcebível para a gente ir para 1963 e ficar ouvindo música como essa. Eu acho que era uma sensação, infelizmente, que a gente não consegue mais sentir. Só de olhar para trás, você está falando comigo, não sai da minha cabeça. Please, please, me, oh, yeah. Está na minha cabeça. Que coisa engraçada, né? E por hoje é só. A gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Uma boa noite para você e até lá.